Um homem velho e um garoto vestido com um uniforme escolar estão correndo pela floresta. De repente, uma flecha perdida atinge o homem velho em uma parte vital, fazendo-o cair. Nos seus últimos momentos de vida, ele segura a mão do garoto e pede-lhe para viver o seu sonho de ter um castelo, um país e muitas mulheres. Yoshiharu, o garoto, pergunta-lhe seu nome e ele responde que é Kinoshita Toukichiru. Yoshiharu, a quem chamarei de Yoshi, lembra de algo e agarra o homem, dizendo que a morte dele poderia literalmente bagunçar toda a história do Japão, como o incidente de Hiroshima. Ele diz que o homem deve servir Nobunaga e unir o Japão, e o velho moribundo consegue pronunciar algumas palavras históricas típicas de que o chefe da família Nobunaga é Oda Nobuna. Ele morre depois, como deveria. Yoshi então se levanta e se convence de que deve ter adormecido enquanto jogava um dos jogos dedicados a Oda Nobunaga e que atualmente está em um sonho. O rapaz é tirado de seus pensamentos quando uma garota atraente em um cavalo branco o empurra do caminho enquanto continua a colidir com um personagem secundário muito óbvio que parece ter sido criado em um universo Disney. Durante o confronto, o homem sem graça quebra a espada da garota, então Yoshi precisa intervir para falar com ele por atacar a jovem bonita. O homem olha para ele de forma patética e envia um de seus capangas para eliminá-lo. Sem opções, Yoshi puxa um smartphone e toca uma música que soa como se centenas de guerreiros estivessem vindo para apoiá-los. Isso confunde os homens, fazendo-os pensar que ele é um mago até que seu azar entra em cena e seu telefone fica sem bateria. Os homens ficam irritados e estão prestes a dar uma surra nele, mas desta vez, reforços reais aparecem para apoiá-los. Então Yoshi descobre que a garota com ele é a chefe da família Oda, Oda Nobuna, em vez de Oda Nobunaga. Coisas malucas. No território, eles estão atualmente na era Sengoku, onde foi decidido que qualquer primogênito, independentemente do gênero, se tornaria o chefe da família. Isso explica por que não apenas o chefe, mas alguns outros generais também são mulheres, algo muito contraditório aos jogos habituais do Yoshi. No castelo de Nobuna, ela interroga Yoshi sobre a divertida façanha tecnológica que ele realizou anteriormente, e fica desapontada ao saber que ele não pode usá-la novamente. Ele tenta dizer a ela que é do futuro, mas ela não acredita. No castelo de Imagawa, Imagawa Yoshimoto, a governante, repreende seu servo, Matsudaira Motoyasu, por falhar em capturar o clã Oda durante a guerra anterior. Um personagem secundário tentando roubar a cena aparece em meio a eles como uma sombra, e relata sobre a criança que interferiu na batalha mais cedo. O cara acha que é misterioso. Mais tarde, Yoshi é levado a uma câmara para ficar. Enquanto tenta se acomodar, ele é subitamente sequestrado por uma figura misteriosa que o leva para fora do prédio antes de deixá-lo para conversar. Recuperando seus sentidos, ele fica desapontado ao ver uma garotinha diante dele. Ela se apresenta e diz a ele que veio para servi-lo no lugar de seu mestre. Ele apenas suspira e aceita sua realidade enquanto se determina a fazer de Oda Nobuna a conquistadora do Japão. Saito Duzan, o conde de Mino, de uma terra distante, discute com seus subordinados como eles acreditam que um clã diferente chamado Yoshitatsu planeja atacar Oda. Seus subordinados sugerem que ele se alinhe a Yoshitatsu e destruam Oda, mas ele pensa fora da caixa e sugere que adotem uma abordagem inesperada e façam amizade com eles primeiro. Na província de Oda, os executivos têm uma reunião em que Yoshi acaba por estar presente. Ele decide falar apenas para provar que é do futuro, então ele conta o que está prestes a acontecer e a coisa exata acontece imediatamente. Nobuna e os outros executivos, que de alguma forma são garotas, ficam impressionados, mas ainda têm dúvidas. A caminho de uma reunião previamente planejada, Dusan e uma de suas executivas armaram uma emboscada para deletar Nobuna e ganhar sua província. Mas Yoshi, que está cerca de 450 anos à frente, faz com que eles tomem as precauções necessárias, salvando a vida de Nobuna. Ao chegar à reunião com o mesmo Dusan, ela diz abertamente sua intenção de assumir o controle da província dele, pegando-o de surpresa. Ela faz um discurso convincente no estilo Naruto sobre como o sonho dela de alguma forma tem os mesmos interesses que ele e que só seria possível se ele a deixasse, mas o velho não está comprando. Ambos estão prestes a recorrer à violência quando Yoshi entra abruptamente. Ele convence Dusan a ouvi-lo, e ele dá a ele uma chance. Yoshi apresenta alguns fatos estatisticamente precisos sobre por que ele tem que entregar sua província para Nobuna, e desta vez o velho cede. Em seguida, ele se prepara para dar um banquete pela entrega. De manhã cedo, nos aposentos de Yoshi, sua ajudante, que é uma menina pequena, prepara para ele uma refeição deprimente que consiste apenas em folhas de ukogi e água. Katsui, a ministra de Nobuna, entra e diz a Yoshi para ir com ela. Enquanto caminham pelo mercado na província de Owari, onde um novo sistema permitiu às pessoas o direito de negociar livremente, eles encontram Oda Kanzuru Nobukatsu, o irmão mais novo de Nobuna. Se Nobuna não tivesse nascido, ele seria o chefe do clã Oda. O moleque fala sem pensar e insulta Yoshi, chamando-o de macaco.
Aparentemente, é assim que Yoshi tem sido chamado pelos nobres e ministros desde que chegou. Ele fica lá como um campeão e aguenta as provocações, mas perde a paciência quando Nobukatsu chama sua irmã de tola. Ele o repreende por falar de maneira insolente e imediatamente é advertido por Katsui. O mano não escuta, mas em vez disso, ele continua e pergunta quais são as intenções de Nobukatsu para o clã. O garoto fala sem parar sobre suas fantasias bobas, e todas elas só fazem Yoshi olhar para ele com pena. Nobukatsu chama sua irmã de tola mais uma vez e leva um tapa na cabeça de Yoshi. Nobukatsu ordena que sua cabeça seja cortada como um legume por ter colocado as mãos nele. De volta ao castelo, Nobuna está em uma situação difícil porque ela sabe que se não conseguir oferecer a cabeça do Yoshi ao irmão caçula, ele iniciará uma rebelião que provavelmente não terminará bem para ambos os lados. Sem opções, um dos ministros vem até nós com um plano bem louco. Ela aponta que a razão pela qual Nobukatsu pode facilmente pedir a cabeça de Yoshi é porque ele é apenas um soldado raso. Se ele fosse um general, Nobukatsu não teria o direito de pedir sua cabeça. A questão que agora se coloca é que para Yoshi passar de soldado raso a general de uma só vez, ele terá que fazer algo realmente grandioso para ganhar o título. Nobuna lhe dá uma missão impossível de usar 3.000 kan para trazer 8.000 koku de arroz em uma semana. No dia 7, Nobuna visita Yoshi em seus aposentos e os encontra vazios. Ela pergunta por que ele ainda não comprou o arroz e se ele gastou todo o dinheiro em jogos de azar. Yoshi diz para ela não se preocupar e que ele está preparando algo, mas ela ainda está preocupada. Ela então decide testar a inteligência dele e seu conhecimento do mundo. Ela fica impressionada quando descobre que ele não apenas concorda com suas teorias, mas as prova verdadeiras, já que afirma ser do futuro. Eles conversam por um tempo, mas o sol se põe e é hora de agir. Nobuna saca sua espada e diz a Yoshi que é hora. Yoshi concorda e diz para ela seguir em frente, o que a desconcerta. Ela então se determina a não deixar que seus sentimentos pessoais interfiram no que ela tem que fazer, então ela levanta sua espada e se prepara para decapitá-lo. De repente, os assistentes de Yoshi invadem pedindo que ela pare, pois o arroz está sendo trazido. Ela descobre que, em vez de 8.000 koku, eles conseguiram 30.000 koku a partir dos 3.000 kan que ele recebeu. Ela está impressionada e aliviada por não ter que matá-lo. Katsui então se interrompe com a notícia de que Nobukatsu se rebelou e levantou um exército ao redor do castelo deles. Acontece que esse era o plano deles desde o início. Nobuna fica furiosa e decide que eles terão que derrotar seu irmão e tomar sua jurisdição à força. E Yoshi não vê isso como uma boa ideia. Na época em que Oda Nobunaga decidiu algo assim no jogo que costumava jogar, ele matou seu irmão mais novo e, a partir daí, se tornou uma fera assassina. Ele cria uma estratégia para que possam tomar a província sem ter que tirar a vida de Nobukatsu. O plano dá certo e eles conseguem encurralar Nobukatsu para se render, mas Nobuna ainda quer matá-lo para dar um exemplo aos outros. Yoshi precisa intervir novamente, e ele finalmente consegue convencê-la a não se tornar tão implacável quanto o Oda Nobunaga que ele conhece. Nobukatsu então muda seu nome e decide começar a trabalhar para Nobuna pelo resto de sua vida. Mais tarde naquela noite, Nobuna faz Yoshi jurar lealdade a ela. Saito-do-san é traído pelas outras províncias sob sua jurisdição porque elas se recusam a ser controladas. Entregue a Nobuna. O líder da rebelião é ninguém menos que Saito Yoshitatsu, seu filho. Mais tarde, na província de Oda, Goemon, uma das meninas que servem Yoshi, relata um incidente sobre Yoshitatsu a Nobuna. Ela também relata que todos os generais da Terra de Mino estão se daem com ele, e que as coisas não estão boas para Do-san. Para piorar, se fosse feita uma estimativa sobre a gravidade da situação, eu poderia compará-la ao momento em que o escritório da Marinha colocou uma recompensa na cabeça de Goldie Rogers. Eu sou One Piece. É assim que ele está frito. Nagahide, um dos generais, solta uma bomba que Do-san pretende morrer lá, porque se ele forçar suas operações abaixo de seu castelo, Nobuna certamente enviaria reforços, e isso significaria que Imagawa Yoshimoto certamente atacaria a agora vazia província de Owari. Ele planeja morrer antes que Nobuna atue. Nobuna então diz a eles para não enviarem reforços enquanto tenta agir de forma durona, mas Yoshi percebe seu blefe. Ele a confronta sobre isso mais tarde e descobre que ela está guardando muitas emoções porque todas as pessoas que ela ama acabam morrendo. Algumas horas depois, eles recebem uma visita inesperada de Asai Nagamasa, o líder do clã Asai, que afirma ter vindo para remover a causa do sofrimento de Nobuna. Ele diz a ela que está ciente da situação com Do-san e que Oda não pode agir sozinho, mas com a ajuda dele, eles poderão se unir e acabar com a batalha rapidamente para resgatá-lo. O pedido dele soa bom demais para ser verdade, então Nobuna pergunta a intenção real dele. Nagamasa sorri e diz que veio para torná-la sua esposa. Isso a deixa completamente desorientada. Ela começa a gaguejar e Yoshi também começa a agir estranho. Ela pergunta se ele está apaixonado por ela, e ele responde que não está, e que isso será apenas um casamento político. De repente, ela fica irritada, e de alguma forma começa a culpar Yoshi por não defendê-la.
Se uma pessoa aleatória entrasse nisso, ela presumiria que havia algo acontecendo entre Nobuna e Yoshi. Nobuna recusa o casamento imediatamente, apesar do fato de que Nagamasa deixou claro que Do-san poderia morrer se ela o fizesse. Nagamasa se retira em seguida. Logo depois, Yoshi o confronta e faz um escândalo sobre todo o incidente. É então que ele descobre que Nagamasa veio tirar vantagem do fato de que ela precisa de ajuda para usá-la para dividir a província. Ele estará ao lado dele se tornar seu marido. Yoshi quase o soca no rosto, mas é interrompido por Ienútil, que aponta que um movimento errado como esse poderia levar a uma guerra entre os dois clãs. Mais tarde à noite, quando Nagamasa volta para dar sua resposta final, Nobuna quase aceita com lágrimas nos olhos, mas Yoshi entra gritando que nunca entregará Nobuna a ele. Desta vez, os demais oficiais o apoiam nisso, e Nagamasa não tem outra escolha a não ser partir. Minutos depois, Jubei, o general de Do-san, chega da província de Oda com alguns acompanhantes e também com a filha de Do-san. Ela entrega uma nota que contém o último testamento de Do-san. Agora está claro que ele realmente vai morrer. Nobuna entra em pânico e tenta enviar reforços, mas Katsui a impede imediatamente ao nocauteá-la. Yoshi pergunta por que ela fez isso, e ela diz que não há outra opção, pois até mesmo os reforços vão morrer. Neste ponto, o instinto heróico de Yoshi entra em ação, e ele decide que vai resgatar Do-san da linha de frente de batalha. Goemon, seu servo, concorda em acompanhá-lo nesta missão. Eles chegam lá e Yoshi tenta convencer Dokuzan a vir com ele, mas o velho começa a dar-lhe uma longa e chata palestra sobre sonhos e esperança. Felizmente, ele não cede. Ele persiste até finalmente convencer o ancião a vir com ele. Nobuna acorda e descobre que Yoshi está desaparecido, então ela entende a situação e começa a entrar em pânico. Yoshi, Goemon e Do-san conseguem chegar às fronteiras de Owari, mas o filho dele ainda não desistiu. Justo quando eles perderam toda a esperança, Nobuna chega a tempo com reforços e empurra o exército deles de volta. Ela se aproxima de Yoshi lentamente depois e lhe dá um tapa por agir de forma descuidada sozinho. Um relatório então os alcança de que 25.000 tropas Imagawa invadiram Owari. A vanguarda do exército Imagawa, liderada por Matsudaira Motoyasu, cercou a fortaleza de Maribi com uma força de 3.000 homens. As outras fortalezas também estão sob ataque, e acredita-se que a força total inimiga exceda 25.000 homens. Na tenda deles, Nobuna e as meninas estão um pouco tensas, mas Yoshi, por outro lado, está animado. Yoshi diz a Nobuna que ela pode definitivamente vencer, mas assim que ele está prestes a dizer o plano, ela o cala e diz que ele está demitido. Confuso, ele pergunta por quê, e ela responde que é porque ele ignorou suas ordens e avançou por conta própria sem sua permissão. Ela o chama de egoísta e diz que não quer ouvir nada de alguém como ele. Katsui tenta defendê-lo, dizendo que ele só fez isso porque se importa com ela, mas ela a cala, dizendo que todos poderiam ter morrido se eles não tivessem corrido para lá com reforços. Yoshi é mandado de volta para casa, onde se perde em pensamentos sobre as coisas que ela disse a ele. Do-san, que também foi dispensado do campo de batalha, se aproxima dele e diz para ele não se culpar tanto, porque ele também salvou muitas vidas. Jiji-san se prepara para uma conversa séria cara a cara, onde ele pergunta a Yoshi se eles realmente podem derrotar os Imagawa. Yoshi responde com confiança que eles podem, porque foi depois desta batalha que Oda realmente emergiu como um conquistador. Do-san então pergunta a ele se ele está vivo no futuro de que está falando. Ele o repreende por mudar o futuro apenas para salvar Nobuna do sofrimento, e pergunta se ainda será possível para ela vencer no futuro atual. Ele então diz a ele para não pensar muito no fato de que Nobuna o demitiu, e que ela só fez isso para protegê-lo, já que todas as pessoas com quem ela mora acabam morrendo. Yoshi fica emocionado por um tempo, mas supera como um homem de verdade deve fazer. Sem querer ofender Tanjiro e Midoriya, ele responde que, como conhece a história do jogo, foi capaz de mudar o futuro, e que foi essa mesma história que o tornou capaz de salvá-lo. Ele promete usar a mesma história para ajudar Nobuna a vencer enquanto sai. Seus dois servos e alguns aldeões o acompanham em sua missão. Ao passar pela floresta, eles encontram Nobukatsu, que se oferece para ajudar. Eles encontram a base Imagawa e estão prestes a retornar ao quartel-general para relatá-la quando são interrompidos por alguns ninjas, que o resto tenta conter enquanto Yoshi escapa. Ele quase é morto por um ninja diferente no caminho, mas usa suas habilidades de negociação para lutar por sua vida, então o ninja o deixa ir. Ele chega aos aposentos de Nobuna e ela fica preocupada com seus ferimentos, mas ele ignora isso e diz que encontrou o acampamento de Imagawa Yoshimoto. Ele descreve a situação das coisas e diz para ela decidir o que fazer e que ele a seguirá. Sem perder muito tempo, eles se dirigem ao acampamento com a estratégia perfeita. De repente, começa a chover, e Nobuna considera isso um sinal dos deuses, assegurando-lhes a vitória futura.
Eles invadem o acampamento, e para sua vantagem, um bom número de soldados estava bêbado, ou ainda de ressaca. Enquanto eles facilmente derrotam os soldados Imagawa, Katsui vai até a tenda de Yoshimoto e está prestes a derrotá-la, mas é interrompida por Yoshi, que a para imediatamente. Sua própria razão para não querer Kid a mate é que ele afirma que se arrependerá pelo resto de sua vida se matarem uma garota atraente como aquela. Ele então se aproxima de Yoshimoto e diz para ela se render, porque seria um desperdício para uma garota fofa como ela morrer ali. O jogo dele a deixou confusa, e ela tenta esconder o rubor dizendo que só o deixará escapar porque ele também é atraente. Após alcançar a vitória, os executivos da província de Oda decidem fazer um mini banquete juntos, enquanto fazem um diferente para os soldados. Caminhando pela floresta, o povo da província de Oda encontra algumas pilhas estranhas de pedras. Yoshi imediatamente se lembra de que já viu algo assim antes em um mangá diferente. Eles identificam isso como uma armadilha que foi criada pelo brilhante estrategista Zhuge Liang para atrair pessoas para o pântano e inundá-lo com água do rio. Yoshi percebe que as pedras são as que os mantêm presos no labirinto, então ele faz Gomin destruí-las. Oda tem estado em uma sequência de derrotas há algum tempo, e isso está começando a afetar Nobuna. Ela começa a reclamar, e Dosan diz a ela que a razão pela qual ela não pode ganhar é que há um estrategista genial em Mino que é pelo menos 1 trilhão de vezes mais inteligente do que idiotas como eles. O nome dele é Takenaka Hanbei, e Yoshi testemunha que mesmo no jogo, Hanbei tinha 98 pontos de inteligência sem nenhum bônus. Eles planejam matá-lo, mas Yoshi diz que eles devem tentar trazê-lo para o lado deles. Ele diz a Nobuna que ela precisa conseguir todos os personagens de alto nível que puder do lado dela, ou ela vai ficar sem boas pessoas depois. Yoshitatsu e seus generais discutem sobre como sua terra está segura por causa do gênio em sua terra, mas ele está mais preocupado com o fato de que Hanbei nunca se revela. Ele pergunta se é possível que ele o desgoste tanto, ao contrário de seu pai. No província de Oda, Yoshi convence Nobuna de que ele é a melhor pessoa para trazer Hanbei, e ela concorda. Depois ele parte com Katsui e Toshi para a residência de Hanbei, e ficam chocados ao perceber que, pelo que parece, ele provavelmente é um Onmyoji. Ao entrar, eles encontram Nagamasa, que também tinha vindo para conquistar Hanbei para o seu lado, para que Mino pudesse cair. O garoto também saiu na frente e enviou convites de casamento a todos os condes sobre o casamento que ele planejou sozinho com Nobuna, que o rejeitou. Ele acredita que se ele der a ela Mino, ela não será capaz de recusá-lo, e que o casamento está praticamente garantido. É um confronto para ver quem pode conquistar Hanbei. De repente, alguém aparece como um fantasma e se apresenta como Hanbei. Eles tentam negociar o mais rápido possível, mas Hanbei quer se divertir um pouco mais. Então, ele inventa um jogo para eles se engajarem. Claro, um jogo onde ninguém pode vencer. Depois de fazê-los dançar ao seu ritmo, ele se transforma em uma espécie de raposa branca, e continua a zombar deles até que Toshi fique irritado e o derrube. Eles então encontram uma menininha super tímida no armário, que se apresenta como a verdadeira Takenaka Hanbei. Ela pega um talismã e invoca o cara irritante de antes, que agora se apresenta como Zenki, seu duplo. É ele quem tem sido sua voz por um tempo, já que ela é muito tímida e tal. Yoshitatsu chega ao ponto de tomar um refém dos homens de Hanbei, e a única maneira de salvá-lo é aparecer pessoalmente. Coincidentemente, o refém é o tio dela. Mais tarde naquela noite, Nagamasa encontra Yoshi e diz para deixar Andu, o tio de Hanbei, morrer. Assim ela ficaria com raiva e atacaria o castelo Inabayama para vingar-se dele. Claro, Yoshi é contra toda a ideia. Ele não é o tipo de cara que machucaria uma garota. Mal sabia ele que Chris Brown provavelmente disse algo assim em certa ocasião, até aquela noite. Hanbei decide encontrar Yoshitatsu pessoalmente, e quando ela faz isso, o velho continua tentando intimidá-la até que Yoshi tenha que defendê-la. Ele conta a ele sobre a estratégia genial de Hanbei e meio que usou enquanto o compara com o pai. Yoshitatsu fica irritado e ordena que eles sejam mortos. Mas Goemon chega bem a tempo com uma bomba de fumaça que supostamente faz com que todos desapareçam misteriosamente. Tudo está indo bem, até que eles percebem que Yoshitatsu segurou Hanbei. O velho anuncia sua intenção de fazer da garotinha sua concubina para poder usar seu poder para conquistar o Japão. Um salve para Didi por assumir a culpa. Hanbei surta e usa seus talismãs para invocar criaturas míticas, que facilmente derrotam os bandidos. Ela desmaia em seguida, e Yoshi corre para tratar Hanbei, abandonando o castelo que ele poderia capturar facilmente, porque ele sabe que Nobuna não gostaria de capturá-lo dessa maneira. Depois que Hanbei se recupera, ela diz a Yoshi que, se Nobuna é realmente importante para ele, então ele deve mantê-la segura e escondida enquanto lidera o clã Oda e conquista o Japão por conta própria. Mas Yoshi responde que quer que ela brilhe por si mesma, assim como a lua no céu noturno. Hanbei se levanta e promete lealdade não ao clã Oda, mas diretamente a ele. A invasão de Mino depende exclusivamente do que acontecer em Tsunomata, então Nobuna e seu povo estão determinados a fazer isso funcionar. Porém, Yoshitatsu não ficará de braços cruzados e deixará acontecer, então eles decidem que precisam construir um forte de qualquer maneira que puderem. Dois Saabi e seus outros generais dizem a ela que será impossível construir um forte em Tsunomata,
e Hanbei, o estrategista, acrescenta que é só fazendo o impossível que eles podem provar que são dignos de governar sobre Mino, já que quem controla Sunomata controla Mino. Em Imagawa, a deserção de Hanbei tornou-se bem conhecida, e o moral dos soldados agora está realmente baixo. Com Hanbei do lado de Uda, eles certamente incendiarão Mino. Então os soldados começam a pensar que talvez Dusan tenha tomado a decisão certa desde o início. Chega então a notícia a Yoshitatsu de que Oda está tentando construir uma fortificação em Sunomata. Ele vê isso como uma vantagem e envia seus homens para destruí-los. Devido à pressão causada pelos homens de Yoshitatsu, Katsui e seus homens são forçados a recuar e abandonar o forte. Yoshi diz a Nobuna que ela pode continuar enviando pessoas para o forte para serem mortas, e que ela deveria apenas tentar confiar a ele a missão. Ela pergunta qual é o plano dele, e ele diz a ela algo absolutamente louco: construir o forte em uma noite. Dessa forma, os operadores não poderão detê-lo. Ela entrega a ele uma cabaça para seu estandarte, pois ele se tornou oficialmente um general de verdade agora. Ela então ordena que ele volte vivo. Enquanto Yoshi parte com sua equipe para construir o forte, Nobuna sai com seus exércitos para agir como uma distração. Yoshitatsu descobre sobre Nobuna e envia cerca de 2.000 homens, junto com seus 2 generais, para destruí-los. Ao chegar na mina abandonada, eles são emboscados pelos generais de Yoshitatsu e tentam se manter firmes contra eles. Então, percebem que Yoshitatsu em pessoa não está em lugar nenhum, o que significa que acabaram de cair em uma armadilha óbvia. Em questão de segundos, tudo começa a explodir e todos ficam presos na pequena cidade. Parece que Yoshitatsu já havia impregnado os burgueses com óleo e explosivos apenas para destruir Nobuna, e ele não se importa em sacrificar seus generais no processo. Em sua base, Yoshitatsu comemora sua vitória se embriagando, mas seu momento temporário de felicidade é interrompido por um soldado que lhe conta sobre o forte em Sunamata. Ele imediatamente envia seus soldados para destruí-lo, mas Yoshi já antecipou toda a situação. Ele e seus homens usam seus rifles para aniquilar um bom número de inimigos enquanto esperam por Nobuna. Eventualmente, eles ficam sem munição e os homens de Yoshitatsu começam a invadir. Um deles até atira em Yoshi, mas Gomen se usa como escudo e recebe o tiro no lugar. Neste momento, Nobuna acabou de escapar da prisão de chamas e está a caminho de Sunamata. Quando ela chega lá, já é tarde demais. Os homens de Yoshitatsu haviam infiltrado o forte e o destruído. Quando ela está prestes a ficar satisfeita, vê a cabaça de Yoshi e percebe que ainda não acabou. Então envia seus homens para mudar o rumo da batalha, o que eles conseguem. Como esperado, Gomen se levanta e revela que está usando algum tipo de armadura que impede a bala de penetrar. Yoshitatsu é capturado, e finalmente Mino torna-se o território do clã Oda. Nobuna então renomeia o castelo de Inabayama como Castelo Gifu, significando que ela o está dedicando a Dusen, seu novo padrasto. Em vez de matar Yoshitatsu, ela o liberta, embora saiba que ele ainda pode se tornar uma ameaça maior no futuro. Todos são contra isso, mas deixam pra lá porque ela é a princesa. Nobuna reclama que seu plano de marchar sobre a capital sob a bandeira dos Ashikaga falhou. E Yoshi responde que mesmo que o governante Ashikaga tenha sido assassinado, ainda há o irmão deles, Yoshiaki. Ele diz a ela que se ela o tornar um novo governante, terá muitas desculpas para se igualar na capital. As garotas apenas o encaram, confusas como a tripulação de Shanks encarou Luffy quando ele anunciou que ia se tornar o rei dos piratas em One Piece. Dizem a ele que Ashikaga Yoshiteru não foi assassinado e que ele tinha uma irmã mais nova e não um irmão. Eles tiveram uma experiência de quase morte, mas conseguiram escapar e deixar o continente. As meninas zombam dele por falar besteiras com confiança, como o Naruto em um exame Chunin. Jubei tem a ideia de que, como Imagawa, que eles capturaram, carrega o sangue do clã Ashikaga e tem o direito de suceder, eles devem combinar a capital com ela como a nova governante. Enquanto se preparam para partir, Nagamasa vem visitar novamente. O cara está realmente desesperado por uma resposta dessa vez. Ele literalmente começa a implorar. Nobuna decide brincar um pouco com ele, então ela zomba da confiança que ele teve ao anunciar o casamento que ela nunca concordou. Ela então diz a ele que vai lhe dar a mão de sua irmãzinha em casamento. Entre nós, Nobuna não tem uma irmãzinha, apenas um irmão. Vamos ver o que eles estão cozinhando, sem musiquinha no entanto. Yoshi pede a Nobuna a garota mais bonita de todo o Japão como recompensa por suas contribuições, mas ela lhe envia uma garotinha em vez disso. Drake provavelmente gostaria de estar no lugar dele agora. Com Nagamasa ao seu lado, Nobuna avançou para o sul de Umi, derrotou Rokakujutei e chegou aos arredores da capital, Kyoto. Enquanto Yoshi se dirige ao Palácio Yamato para encontrar Lady Himiko, ele vê um grupo de bandidos sequestrando uma garotinha, então ele intervém e dá uma surra neles. Em algum lugar distante, um grupo de pessoas obviamente poderosas discute como eles precisam encontrar Lady Himiko para obter mais vantagens. Eles então enviam uma garota de aparência perigosa com cabelo roxo chamada Danjo para procurá-la. Nobuna e o resto estão prontos para lidar com os Rokaku. Yoshi, por outro lado. Yoshi, Toshi e a garota encontram uma freira europeia e uma garotinha no meio de bandidos.
Juro, esse anime e as meninas pequenas. Enfim, os homens estão prestes a atacar a freira atraente por motivos pervertidos, mas a garotinha que o Yoshi resgatou ordena que eles parem. Eles ficam irritados e tentam dar uma lição nela, mas Toshi não dá chance pra eles. Danjo observa todo o tempo à distância, ela então sorri e vai embora. A freira se apresenta como Louise Froid, e a criança orgulhosa que está com ela se apresenta como Bonten Maru. Louise afirma ter vindo de Portugal para se encontrar com a senhora Himiko, para que possam encontrar uma forma de acabar com a guerra. Yoshi, que pode realmente estar apenas tentando fazer sucesso, diz a ela para não desistir e que vai acontecer. Nobuna assume o castelo Kanonji de forma pacífica, e isso irrita a Sakura Yoshikage, o governante de Ekizen, então ele decide retirar seus homens e colocar fogo em Kyo enquanto o resto de suas forças se juntam mais tarde. Ele parece ter algumas cartas na manga. Mais tarde, a garota que Yoshi resgatou diz a ele que sabe que as pessoas naquela jurisdição específica de Kyoto estão sofrendo, mas ela só quer sair e ver isso por si mesma. De repente, algumas borboletas brilhantes aparecem e Yoshi e Toshi desmaiam imediatamente. Danjo então se revela para a jovem e pede que ela venha com ela. A garota diz a ela para não machucar seus amigos e que ela voltará por conta própria, então Danjo sai imediatamente. Depois que eles acordam, Goemon se junta a eles em breve e eles levam a garota ao santuário. É nesse momento que Yoshi percebe que a garota pode ser Lady Himiko. Kyo está sob a jurisdição do clã Oda. Parece haver um problema sob a jurisdição de Nobuna, já que a terra de Konoe diz que não aceitará a sucessão de Imagawa Yoshimoto a menos que sejam pagos 120 mil kan. A cidade livre de comércio de Sakai é um raro e valioso terreno neutro na era Sengoku, e uma cidade dourada que acumulou grande riqueza através do comércio com a Ásia e as nações europeias. A cidade é governada por Egushu, um grupo de 36 comerciantes, e quem lidera esse grupo é um homem chamado Imani Sokyu. Sokyu dá as boas-vindas calorosas a Nobuna e Yoshi, e então eles começam a falar sobre os 120 mil kan. Algumas pessoas são vistas manipulando Jubei para garantir que paguem o dinheiro a todo custo. Nobuna implora a Sokyu para ajudá-los porque eles realmente precisam da sucessão de Imagawa se realmente quiserem unir o Japão. Ele diz a eles que não tem esse tipo de dinheiro. Ele acrescenta que eles poderiam pedir aos outros comerciantes para pagar 3.734 kan cada um, mas ele tem um monopólio sobre as barracas de takoyaki. Então eles não gostam dele, especialmente Tsuda Soikyu de Tenudia. A guerra em Kyo é feroz, e os homens de Yoshikage parecem ter a vantagem devido ao fato de estarem usando alguns elefantes enormes, que são especialmente projetados para a guerra. Jubei vai relatar a Nobuna sobre sua reunião com Konoe, que não correu bem. Nobuna diz para ela voltar ao trabalho, mas ela insiste em ficar para ajudar. Nobuna então pergunta se ela tem alguma ideia de como podem conseguir dinheiro, e ela responde que se queimarem Sakai e expulsarem todos os comerciantes, vão conseguir dinheiro suficiente. Nobuna a silencia e diz que Sakai é o seu portão para o mundo onde todos podem se encontrar e ser felizes. Além disso, o Japão pelo qual ela está trabalhando é um onde todos são livres como nunca antes, então destruí-lo está fora de questão. Mais tarde, Nobuna, Soikyu, Yoshi e Jubei se encontram com Konoe para negociar seu pedido. Nobuna diz a eles que, como ela será a pessoa que vai unificar o Japão, eles devem ver isso como um investimento futuro, mas a mente de Konoe já está decidida. O líder sugere que Soikyu venda para eles seu monopólio de barracas de takoyaki por esse preço, mas Nobuna imediatamente sugere que eles venderão algo por esse preço, mas será um prato preparado por ninguém menos que o próprio Yoshi. Eles concordam com isso, mas transformam em uma competição entre Yoshi e Jubei, e o que está em jogo é uma posição dentro do Egoshu. Yoshi se encontra com Louise mais tarde para algumas aulas de culinária europeia para lhe dar uma vantagem. Então ele tem uma ideia estranha, mas talvez útil. No campo de batalha, os homens de Oda encontram uma maneira de intimidar os elefantes, então eles recuperam a vantagem, fazendo com que os homens de Yoshikage recuem. É o dia do Shokugeki, e o item no menu é Takoyaki. A batalha começa, e Jubei parece que ela tem tido aulas de culinária diretamente com Yuki Hirosumo, enquanto Yoshi continua fazendo o seu melhor, o que quase é arruinado por seu assistente. Ele então tem a ideia de fritar o takoyaki, antes de adicionar seu ingrediente secreto, maionese. Não parece muito apresentável, mas quando os jurados começam a provar, eles começam a sentir nostalgia de quando eram todos pequenos pestinhas felizes. Todos são levados às lágrimas de alegria. Jubei serve seu próprio prato em seguida, e ninguém parece impressionado com o sabor mediano. De alguma forma, quando o resultado é anunciado, Jubei vence e recebe o pagamento de 120 mil kan. Kanbei afirma que o fato de não saberem onde está Matsunaga Danjo a incomoda bastante, e Katsui acrescenta que o que a deixa mais chateada é Jubei, porque ela é muito teimosa e séria sobre isso. Nobuna apenas diz para eles deixarem pra lá, que ela tem certeza de que Jubei não quis causar nenhum mal. Jubei vai pedir desculpas a Soikyu por ter ido longe demais, e ele diz a ela que ela deveria estar pedindo desculpas a Yoshi. Ela diz que não entende, porque em uma batalha por promoção não há sentido se você não vencer.
Soikui diz a ela que está errada, porque para a princesa seus criados são como família, e ela não quer vê-los brigando uns com os outros e tentando se derrubar. Jubei responde que a única família que ela tem é a mãe dela, e que há uma diferença clara entre família e criado. Soikui então a interrompe, dizendo que ela só pode dizer isso porque teve a sorte de ser amada por uma mãe sábia enquanto crescia, ao contrário da princesa. Surpreso, Jubei pergunta se não era apenas um boato, e Soikui confirma que é verdade. A mãe de Nobuna sempre foi contra ela em tudo que ela fazia, mas isso não se refletia em seu relacionamento com os outros. Ela faz o possível para que ninguém se preocupe. Ele acrescenta que, para Nobuna, ela e Yoshi são sua família. Jubei fica emocionado às lágrimas. Relatório chega a Nobuna que Takeda e Uesugi, dois de seus oponentes, se juntaram às forças Zed. E isso parece perigoso, porque, pelo que parece, eles provavelmente se uniram para derrubá-la. Eles agora têm um número estimado de 50.000 soldados. Nobuna está prestes a ordenar que ela recue imediatamente, mas é interrompida por Yoshi, que diz que provavelmente é um mal-entendido, porque parece absolutamente impossível que essas duas províncias se unam. Acontece que, na verdade, elas se uniram. Yoshi começa a entrar em pânico, porque tudo está acontecendo de forma diferente do que ele espera. Ele se pergunta se poderia ter sido ele quem mudou o curso da história ao interferir nas mortes das pessoas. Ele diz a Nobuna para não desistir ainda e que eles devem continuar avançando, mas ela já decidiu contra isso. Yoshi continua insistindo que muitas pessoas estão contando com ela e que ela não deveria simplesmente desistir de criar uma nova era assim. E ela responde que não pode governar o Japão se abandonar as pessoas de quem se importa. Ela diz que nunca esperou que ele fosse o único a dizer para ela abandonar as pessoas que ama. Ela então diz a ele para sair e que nunca mais quer vê-lo enquanto ela se afasta. A principal força de Uda retorna pela estrada do Mar do Leste, com Katsui e Nagahide na liderança, deixando apenas Imagawa e uma pequena guarda em Kyo. Enquanto Yoshi caminha de volta, ele se lembra das coisas que Nobuna disse a ele, e então percebe que ele mesmo pode ter exagerado. Um homem com um porte enorme aparece de repente, e como Yoshi é um fraco, ele é facilmente sequestrado pelo homem. Yoshi acorda amarrado a uma árvore e pergunta ao estranho ao seu lado por que ele o sequestrou. O homem diz para ele não se sentir especial e que ele foi apenas usado como isca para atrair Nobuna e abatê-la. O homem afirma que não pode permitir que o Japão esteja em paz, porque então não haveria empregos para pessoas como ele, que adoram a era caótica das guerras civis. Os homens de Danjo começam a atacar a base em Kyo, e Jubei faz o seu melhor para defendê-la, mas suas forças são superadas em número, então eles apenas se concentram na defesa, até que os reforços cheguem. Danjo infiltra a defesa e tem um confronto mortal com Jubei, enquanto o sequestrador de Yoshi espera pacientemente pela chegada de Nobuna. Quando ele a vê à distância, tenta atirar nela, mas Yoshi faz um movimento estilo John Wick usando o som do seu celular para atrapalhar a mira dele. Eles o nocauteiam e resgatam Yoshi. Eles se juntam a Jubei para apoio, mas de repente Danjo chama Hana. Centenas de homens, como se ela tivesse antecipado este momento. Ela diz para eles desistirem, mas o que você sabe? Nobuna puxa um carta reversa do Uno e milhares de soldados se juntam ao seu lado. Danjo então faz a coisa certa e se rende. Vários dias depois, Imagawa é oficialmente nomeada para sua nova posição, e uma nova ordem e poder governante são estabelecidos. Nobuna também deu outro grande passo em direção à conquista do Japão. Lady Himiko apoia Nobuna na presença do líder de Konoe, dizendo que ela quer que Oda Nobuna governe o país. Nobuna e seus executivos discutem sobre as províncias que ainda não enviaram mensageiros para a nova administração de Imagawa. Katsui sugere que eles matem todos, mas Yoshi traz de volta à realidade, porque são todas pessoas poderosas e não podem ser mortas sem provas. Nobukatsu, que está na Ásia, esgueira-se para o banho das mulheres no meio da noite, e tem sua identidade de homem revelada quando ele encontra Nagamasa usando o banho. A maior surpresa é que Nagamasa não é um homem, mas uma mulher. Ambos ficam apavorados. Os 30.000 soldados que partiram de Kyo com Nobuna estão passando pela passagem que o clã Asai lhes concedeu através de Umi. Yoshi, por outro lado, está preso com 3 crianças, além de Neni, que foi enviada por Nobody para garantir que ele não brinque com nenhuma menina. Hanbei ainda não se recuperou de usar muito seu poder durante a luta anterior no templo de Kiyomizu. Ela de repente se levanta e anuncia que Nobuna está em perigo. Ela conta a Yoshi que seu plano não era atacar o Wakasa, mas seguir para o leste assim que entrasse em Wakasa e lançar um ataque surpresa em Echizen. O pai de Nagamasa retoma o controle do clã dela para que ele possa atacar Nobuna e suas tropas enquanto eles estão em sua terra. Ele prende Nagamasa para que ela não possa interferir em seus planos também. Yoshi decide avisar Nobuna, e como Hanbei não pode acompanhá-lo, ela envia Zenki para ir com ele. No caminho através de Asai, ele encontra Nobukatsu, que entrega a ele uma bolsa para dar à irmã. Ele se encontra com Nobuna e entrega a ela a bolsa, dizendo para dizer às suas forças para recuar porque ela foi traída.
Ela tem dificuldade em acreditar, mas o conteúdo da bolsa é convincente o suficiente. Logo, eles recebem um relatório de que as forças de Asakura estão se aproximando rapidamente, e que ou eles recuam ou morrem. Nobuna diz aos outros para recuar enquanto ela guarda a retaguarda, mas todos são contra isso. Ainda assim, a única maneira de sair é ordenar que alguém guarde a retaguarda enquanto o resto escapa. E Nobuna não consegue se obrigar a fazer isso porque a pessoa vai morrer. Yoshi então se oferece para ficar e proteger a retaguarda sozinho. Ele entrega a ela seu smartphone e diz para ela se manter segura. 20.000 soldados de Asakura se aproximam pelo norte e 15.000 soldados de Azai pelo leste. Agora Nobuna está em uma missão para recuar com todas as suas tropas de uma catástrofe como essa. Yushi, por outro lado, é a retaguarda encarregada de atrasar o inimigo o máximo possível com 500 homens. Depois de ir longe o suficiente, Nobuna reconsidera e diz que precisa voltar. Ela lamenta não poder viver em um mundo onde Yoshi não está presente. Então, eles mencionam um grupo diferente de soldados, provavelmente do Castelo Odani, que estão em seu encalço, e Katsui precisa liderar algumas tropas para detê-los. Nobuna finalmente começa a voltar para casa quando algo inesperado acontece. Ela é atingida e cai no chão. Sob o comando de Yoshi, as pessoas do seu lado conseguem causar grandes danos aos soldados inimigos. É bem estressante, mas eles estão indo bem. Parece que Yoshi lhes disse que, se conseguirem sair, serão recompensados com as garotas mais bonitas da província de Oda. Os homens fazem o possível para conter os soldados, mas eles começam a ser dominados em pouco tempo. Quando as coisas começam a parecer sem esperança, eles tentam recuar, mas são impedidos pela forte força de Danjo. Uma pessoa que tem uma rixa pessoal com Yushi tenta esfaqueá-lo com uma lança, mas ele é protegido por um de seus homens, que leva o golpe por ele. O homem segura a lança e jura não soltá-la, nem mesmo depois da morte. Ele grita para Yushi aproveitar a oportunidade para fugir, o que ele faz relutantemente. Chegou ao ponto em que Yoshi está certo de que vai morrer, pois os inimigos continuam avançando e tentando matá-lo. Depois de perder a esperança junto com seus homens, Zenki vem salvar sua pele com aquele ninja misterioso que o deixou ir algumas semanas atrás. Yoshi ordena que seus homens se separem para que possam sobreviver. Um dos homens mais fortes de Danjo encurrala Yoshi em um penhasco, onde ele pede que o homem o mate sozinho e lidere seus homens. Ele concorda e aponta seu canhão para Yoshi para acabar com ele. O Ninja Tune aparece e diz que seria uma humilhação ter sua vida tirada por seu inimigo, então ele lança uma bomba que explode o corpo de Yoshi. Jubei, que estava se aproximando de longe, testemunha o incidente e avança, mas também é arremessado. Katsui e Nagahide encontraram Nobuna no caminho e a levaram para casa. Felizmente, ela sobreviveu apenas porque a bala atingiu o smartphone que Yoshi havia entregado a ela. Na manhã seguinte, as notícias se espalham sobre o estado atual de Nobuna, então a força Asakura Asai marcha por Kanagasaki, com 35.000 soldados, e segue para Kiho. A morte de Yoshi é relatada à base, e as garotas perdem a cabeça. Nagahide tenta se vingar de Hanzo, o ninja, mas é inútil porque ele provavelmente voltou para Mikawa com Motoyasu. Nobuna se vê em um ambiente de igreja como noiva, e seu noivo não é outro senão Yoshi. Enquanto estão prestes a completar a cerimônia, o vestido branco dela fica preto e ela de repente se encontra em frente a um caixão. É quando ela percebe que Yoshi está morto. Após aceitar esse fato, ela finalmente acorda. Ela então transforma a dor em raiva e jura vingar a morte da Yoshi e tomar o Japão à força. Por ordem de Nobuna, as forças de Oda começam a queimar locais que deveriam ser proibidos, até mesmo para condessas como ela. As pessoas ficam com medo e começam a se perguntar o que está acontecendo. Enquanto isso, Nobuna, impetuosa e decidida como sempre, comanda suas tropas para lançar um ataque em grande escala na montanha, desconsiderando as possíveis consequências. Seus conselheiros, Katsui e Nagahide, intervêm, lembrando-a do verdadeiro propósito de sua campanha. Não se trata de vingança pessoal, mas de proteger as pessoas e seu futuro. Avisam que se ela escolher um caminho tão impiedoso, corre o risco de alienar as próprias pessoas por quem estão lutando, tornando toda a missão sem sentido. Enquanto o cerco se arrasta, Asakura e os outros condes ficam impacientes com o impasse. Buscando provocar Nobuna e atrapalhar sua concentração, eles enviam um pacote para sua base sob o disfarce de uma oferta de paz, acompanhado de uma carta. Quando a caixa é aberta, seu conteúdo choca a todos, uma estátua grotesca de uma cabeça de macaco. A carta que acompanha refere-se zombeteiramente ao aliado querido de Nobuna, Yoshi, que foi tragicamente morto em uma explosão. Tomada pela fúria, ela abandona toda a contenção e lidera um ataque direto à montanha sagrada, consumida pelo desejo de vingança. As tropas de Oda invadem a montanha, com suas principais forças atacando de Sakamoto. Os condes zombam do fato de que Nobuna caiu na isca facilmente. Eles estão bastante confiantes de que ela não tem chance contra eles. Asakura envia seus generais para capturar as generais femininas de Oda vivas para ele. Ele tem fantasiado sobre o harém há um tempo agora. Nagahide e Danjo ficam encurralados enquanto lutam contra os inimigos. Então Danjo sugere que eles ateiem fogo na montanha, já que é uma fortaleza.
Ela diz a ela que se Nobuna quiser liderar o Japão, ela precisa ser capaz de algo assim. Ignorando o fato de que ela poderia virar todos os sacerdotes e crentes contra eles, Nagahide diz que não permitirá que ela transforme Nobuna em um demônio. Quando Hanbei se recupera e obtém todos os detalhes do que aconteceu, ela se culpa por falhar como estrategista, mas não pela morte de Yoshi. Ela se culpa por fazer Nobuna perder a cabeça. Ela acredita que Yoshi ainda está vivo. Jubei sai do lugar onde ela foi arremessada e vê o espaço onde Yoshi foi jogado. Hanzu usou uma técnica onde uma bomba real é substituída por uma bomba de fumaça, e na fumaça, o alvo se esconde em um buraco cavado previamente. Os generais de Asakura cruzam o caminho de Nobuna e seus generais, então eles começam a lutar. Jubei, por outro lado, tropeça no corpo de Yoshi, então ela o leva para uma caverna para cuidar de seus ferimentos. Os condes incendiaram a montanha e fazem parecer que foi Nobuna quem fez isso. Konoe acaba traindo todos os outros condes para ser o último a sobreviver. Katsui consegue derrotar os dois generais que foram enviados atrás deles, e ela corre para apoiar Nobuna. Quando Nobuna sobe a montanha, ela encontra o mesmo cara mascarado que quase matou Yoshi. Ele recebeu a ordem de matá-la. Ela faz o melhor que pode para lutar contra ele, mas está longe do nível dele. Minutos depois, Katsui, Danjo e Nagahide chegam e dão a Nobuna a oportunidade de avançar até onde Konoe está enquanto eles cuidam do grandalhão. Mas